Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E olha só, a receitinha de hoje está super maravilhosa e mega fofinha. A gente vai fazer esse bolo super fofinho e macio de morango, com brigadeiro de morango por cima. E a massa também vai morango, tá certo? Para dar aquele toque especial no bolo. Então, esse bolo é maravilhoso para vocês estarem aí fazendo um lanchinho da tarde para a criançada. E tá lindo, lindo e muito, muito gostoso. Façam em casa que vocês não vão se arrepender, porque esse bolo ficou maravilhoso. Sério. E me conta aí nos comentários se vocês fizerem, tá? Se gostaram. E deixa o like. Compartilha aí com as amigas e se inscrevam no canal para mais receitinhas se vocês ainda não são inscritos, tá certo? Bom, meus amores, então vamos lá para a nossa receita, para os nossos ingredientes. A gente vai precisar de uma xícara de leite, tá bom? O leite que eu estou utilizando é esse leite aqui, Piracanjuba desnatado, mas vocês podem utilizar o outro tipo de leite que vocês são acostumados a usarem, tá certo? Bom, 2 ovos, uma xícara de açúcar e 3 colheres de Nesquik de morango, tá bom? A essência que eu tô utilizando é a essência de baunilha, mas eu aconselho vocês comprarem a essência de morango para fazer esse bolinho, porque eu não tinha no momento, então eu vou utilizar a essência de baunilha mesmo, que é para não deixar nem o gosto de ovo, tá certo? E nem o cheiro também na nossa receita. Então, bora lá. Mais duas A gente vai utilizar 2 xícaras de farinha de trigo, tá certo? 100 ml de óleo. E para deixar o nosso bolo um pouquinho mais rosinho, eu tô utilizando esse rosa cereja em gel da Mix. Mas o mais aconselhável que vocês usem o corante líquido para massas. Mas como eu não tinha no momento, eu utilizei ele. Ele é um pouco... Não é muito bom para dissolver na massa, mas eu achei que ficou um pouquinho mais rosa depois que eu coloquei ele, tá bom? Então, vamos começar o passo a passo, tá? Eu tô utilizando um fouet, mas você também pode bater na batedeira, se quiser. Você pode usar uma colher de pau, da preferência de vocês. Então, adicionei 2 ovos, o açúcar e o óleo, tá bom? Aí a gente vai mexer bem esses 3 ingredientes, até ele ficar numa textura esbranquiçada, tá certo? Por que esbranquiçada? Porque o açúcar vai ter se misturado mais, se dissolvido mais nos nossos ingredientes. Bom, eu bati já, ficou assim, meio esbranquiçado, né? Agora, eu vou adicionar 1 xícara de leite e vou acrescentar as 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá? Aos poucos. Mas também vocês podem colocar todo ou ir adicionando aos poucos, da preferência de vocês. Mas no final dá super certo, tá? O importante é que a nossa farinha de trigo esteja bem peneirada, tá certo? Adicionei um pouquinho, mais um pouquinho, fui adicionando aos poucos. Essa massa é super fácil, super rápida de fazer. Enquanto você vai batendo todos os ingredientes, você já deixa o seu forno pré-aquecido, né? 180 graus. Quando você for colocar a sua massa, já está aquecido.
Então, a gente vai vir com a nossa segunda xícara de farinha. Dá uma empelotadinha no começo, mas vai dar super certo. Vamos lá, mexer a nossa última porção da farinha. A minha forma é tamanho 20, tá certo? Com furo no meio. Então, a minha massa ficou assim. Agora, eu vou adicionar o Nesquik de morango. Tava meio difícil pra mexer, porque eu tava gravando e mexendo ao mesmo tempo. Já ficou rosinha com o Nesquik, mas a gente vai adicionar o corante. Aí eu coloquei a essência, pouquinho mesmo. A essência vocês colocam de gosto, tá? Tem gente que gosta com um pouco mais forte, eu prefiro um pouco mais leve o sabor. Até porque para não interferir no sabor do morango, do Nesquik. O intuito também, gente, para não colocar muito Nesquik ou colocar muito a essência de morango, é que a massa, para ficar também um pouco suave, né? Porque já vai ter o brigadeiro de recheio, o brigadeiro de cobertura de morango, com a massa de morango. Então, se a massa ficar muito forte, eu acho que pesa um pouco. Então, ficou bem leve. A massa ficou bem leve e o recheio ficou mais presente com o sabor do morango. Por último, eu acrescentei o fermento em pó. A gente vai só mexer até esse fermento sumir todinho completamente na massa, né? Depois do corante, a gente já vê que a nossa massa ficou um pouquinho mais rosa. E ainda tem uns resquícios de corante, tá, gente? Porque o corante em gel não é próprio para bolo. E a nossa massa ficou assim. Eu untei a nossa forma com farinha e manteiga, somente no fundo, tá? Não untei as laterais. A gente vai despejar aí na nossa forma. E essa massa vai crescer bastante. É uma massa que rende muito, tá? Essa receita. Bom, a nossa massa ficou assim. E a gente vai levar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutos, tá, gente? Vocês olhem aí no forno de vocês, porque às vezes o forno é diferente do outro, né? Então, a minha massa ficou assim, douradinha por fora, né? Agora, a gente vai fazer o brigadeiro de morango, tá certo? A gente vai precisar de uma lata de leite condensado, esses granulados coloridinhos para decoração, uma caixa de creme de leite e 3 colheres de Nesquik de morango, tá certo? 3 colheres bem cheia. Bom, a gente vai adicionar o creme de leite, o leite condensado e vamos mexer bem antes de levar ao fogo. E o importante é vocês prestarem atenção
no nosso ponto, tá certo? Do recheio. Porque a gente quer um recheio bem, não tão brigadeirudo. Então, a gente vai querer um recheio mais mole para ficar mais escorridinho no nosso bolo. E importante, a gente vai colocar, ó, o ponto é esse. Deixou, o brigadeiro ferveu, chegou nessa consistência aí, ó. Ele não tá mole demais, nem ponto de brigadeiro de colher. Aí a gente coloca ele quente em cima do nosso bolo, que já está na tábua. E escorre todinho ao redor e no centro. Tá bom? A consistência dele é assim. O importante é que a gente coloque mesmo ele quente, porque depois de frio não dá certo. Aí, pra finalizar, a gente vem com os granuladinhos coloridos. Que, gente, ficou lindo esse bolo. Lindo, lindo, lindo. Não dá vontade nem de cortar. E o cheirinho de morango tá incrível. Então, vocês vão jogando aí, não coloquem muito granulado pra não tirar a delicadeza do bolo, tá certo? E o detalhe do rosa. A nossa massa cresceu bastante. E vamos ver como é que ela ficou por dentro, ó. Como ficou super macia. Na minha câmera não dá pra captar muito bem o tom de rosa que ficou. Ficou um rosinha um pouco escuro. Eu gostaria de ter ficado um pouco mais claro na câmera, mas ele ficou clarinho. Ficou muito delicado, muito lindo e muito gostoso esse bolo. Super macio, recomendo que vocês façam, tá? Demais. Para vocês verem a textura dele, ó, bem, bem macia. O brigadeiro de morango fica incrível. E a massa não fica pesado, o sabor não fica pesado, tá bom? Não exagerem na essência também. Se vocês utilizarem a essência de morango, não exagerem. Para não pesar os dois sabores, tá, meus amores? E é isso, um beijo e fiquem com Deus.